Dávila, é preciso também considerar as consequências da manutenção de prisão de Daniel Vorcaro, né? Muitos entendem o seguinte: mantê-lo preso aumentaria a chance de delação premiada. E uma delação premiada poderia implicar muitas autoridades, né? O que é preciso considerar. Bem-vindo. Boa noite, Dávila. Boa noite, Caniato, Musa, Beraldo, Mota e a nossa querida audiência. É uma decisão para ser aplaudida. Aplaudida por ter sido uma decisão técnica. Ontem, no meu primeiro comentário, eu dizia que poderia ser 2-2 o voto, porque havia grande dúvida em relação ao possível voto de Nunes Marques, que poderia ser muito pressionado pelo senador Ciro Nogueira, um daqueles com o rabo preso nesse episódio do Banco Master, e que isso poderia influenciar o voto. Felizmente isso não aconteceu. Então, aplauso ao Supremo e principalmente ao ministro Nunes Marques, que eu tenho certeza que teve que resistir muita pressão política para votar a favor de Vorcaro, ou seja, para transferi-lo para uma prisão domiciliar, e seguiu rigorosamente o voto do relator, ministro André Mendonça, que votou, evidentemente, para preservar Vorcaro preso. E o segundo ponto a enaltecer do voto do Supremo, Caniato, é o rigor técnico. Não foi um voto político, foi um voto técnico, como nós esperamos que o Supremo agisse sempre. Infelizmente, são raras as vezes que é um voto técnico. Por que um voto técnico? Porque se você pegar ali os pré-requisitos para manter uma pessoa presa, como é o caso de Vorcaro, ali tem, primeiro ato, risco de fuga. Ora, Vorcaro estava embarcando no jatinho para tentar ir lá para a Arábia Saudita dizer que estava fazendo negócio, que aquilo era risco de fuga. Segundo, coação de testemunha. Nós vimos as trocas de mensagem, coagindo jornalista, coagindo, está ali prova clara. E terceiro, corrupção de autoridades. Bom, isso é evidente pelo caso do Banco Master. Então, é óbvio que uma pessoa com esses predicados não pode ficar solta ou com uma prisão relaxada, certamente vai aumentar a pressão, a coação, como foi o voto de ontem, né, Caniato? Nós comentávamos aqui justamente esta pressão, essa coação em cima do Supremo para ver se liberava Daniel Vorcaro, porque isso traria certo alívio na República de rabo preso. Então, Caniato, foi um voto técnico, seguiu a lei, seguiu o voto do relator, e isto é motivo de aplauso. É aqueles momentos em que o Supremo atua como Supremo e não como uma corte política. Bruno Musa também com a gente. Bruno, seja bem-vindo, ótima noite a você. E o que esperar? Consequências a partir da manutenção de prisão de Daniel Vorcaro. Muitos falam no aumento de chances de uma delação premiada. E se isso vier a acontecer, ele poderia abrir a boca, revelar coisas, inclusive implicar muitas autoridades. Boa noite, Caniato. Boa noite, Dávila, Mota, Beraldo, todos que nos escutam. Só complementando, além desses pontos importantíssimos que o Dávila mencionou, coação de autoridades, risco de fuga, tem uma matéria que saiu agora há pouco, às 5h13 da tarde, falando justamente que o advogado do Vorcaro, então o advogado disse a Vorcaro que estava infernizando o juiz horas antes de sua prisão e mostrou os prints. Ou seja, se isso não é realmente um risco de fuga, quando ele disse no print, e está mostrando isso na matéria, que ele iria comprar uma passagem naquele exato dia e sairia no mesmo momento do país, ora, dizer que é para sair do país para negociar uma venda com os árabes, está muito comprovado pelos próprios prints conseguidos agora, que não tem a menor condição de acreditar nisso. Portanto, há um risco de fuga claríssimo em tudo isso. Então, sim, me parece que esses votos realmente foram técnicos. Não sei como funciona a ordem de votos escolhidas pelos próprios ministros, porque realmente me parece que o Gilmar Mendes era, digamos, o último voto depois do Cássio, onde seria o ponto de dúvida aí. Se o Cássio acabasse votando por liberar o Vorcaro, me parece que o Gilmar Mendes acabaria optando por isso. Não sei, não saberemos nunca. Mas como ficou no 3-0, na minha opinião,
acabou a pressão para o Gilmar Mendes. Fica muito mais fácil dele votar no 4-0 porque não tem mais volta. Então ele nem coloca pressão institucional em cima dele. Consequentemente, o Porcaro ficando preso é aquele risco que a gente sempre fala aqui de você olhar o teu custo-benefício, muito bem colocado por um prêmio Nobel de Economia, o Gary Becker em 92, falando qual o que eu tenho a ganhar versus o que eu tenho a perder. Se ele fosse para casa, a probabilidade dele fazer a delação era muito mais baixa. Se mantendo preso numa cela de 7 metros quadrados, sem nenhuma comunicação externa, num presídio de segurança máxima, me parece que ele pode começar a pensar. Afinal de contas, estar trancado lá deve ser alguma coisa bastante complicada, ainda mais para o nível de vida que ele levava.